Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante que é como o câncer se desenvolve no corpo humano. Basicamente, o nosso corpo ele é formado inicialmente por uma única célula, que é quando existe um encontro entre o DNA do pai e da mãe, formando uma única célula. Essa célula inicial, ela tem dentro dela, dentro do material genético dela, todas as informações genéticas para formar um corpo humano complexo. Então, uma célula dá origem ao corpo humano como um todo. Vamos lá, como que isso acontece? Basicamente através de divisões celulares. Mas quando o corpo humano ele fica já formado, essas divisões celulares elas interrompem-se, elas acabam? Não. O corpo humano está o tempo todo tendo divisões celulares. Cada divisão celular, ou seja, uma célula vira duas, duas vira quatro. Sempre que isso acontece, ocorre internamente, sem a gente perceber, sem nenhum comando, um check-up, um screening interno para saber se essas células que foram divididas, elas saíram com algum defeito ou se elas são células normais. Quando as células saem com um defeito genético ou com uma alteração, ela geralmente é destruída. Ou o próprio corpo destrói essa célula ou ela se autodestrói, num mecanismo que é chamado de apoptose celular. Mas muitas vezes, principalmente com o passar dos anos, esse check-up interno que todos nós temos, eles vão perdendo a potência, eles vão perdendo a sensibilidade. Basicamente, quando uma célula ela se divide e ela carrega dentro dela uma alteração, um erro, uma mutação, nosso corpo não consegue mais perceber que existe essa alteração. E se essa célula ela for uma célula tumoral, ela pode sim se dividir desenfreadamente, gerando assim um câncer. O câncer, a célula cancerígena ou as células cancerígenas, elas são frutos de um erro celular, de um erro de uma divisão que o próprio corpo não conseguiu combater. Então, elas são células próprias da pessoa, só que são células defeituosas. E essas células defeituosas, elas têm a capacidade de invadir as estruturas que estão próximas dela ou gerar células à distância, o que nós chamamos também de metástase. Esse, então, é basicamente o princípio do câncer e nos próximos vídeos a gente vai falar mais a respeito das neoplasias e como a gente previne e como a gente trata o câncer.